Olá Brasil, olá você aí de casa, eu estou Oiê. aqui com a Mikan pra gente falar de House of the Dragon. Lembrando que a gente tem live toda segunda às 8 da noite e quarta e sexta a gente faz vídeos aprofundando alguns dos temas. Essa semana a gente trouxe famílias. Casa Hightower no meu canal na quarta-feira. E agora a gente vai falar da Casa Velaryon, duas casas muito importantes em House of the Dragon, que não apareceram tanto em Game of Thrones, então a gente dá um destaque aqui. E a Casa Hightower a gente contou que eles já estavam em Westeros muito antes, né, na época dos primeiros homens, aquela coisa. Mas a Casa Velaryon não tem nada a ver com isso, porque eles são descendentes de Valíria. Então eles moravam lá em Valíria com os Targaryen, todo mundo morava lá em Essos. Só que eles tinham uma diferença dos Targaryen, porque eles não montavam dragões. Os Targaryen faziam parte das famílias aí, eram só algumas dezenas de famílias que conseguiam montar dragões, mas lá em Valíria tinha muitas outras famílias, tinha muitas outras galeras, e os Velaryon faziam parte dos valirianos, só que sem poder montar ou chocar os dragões e tal. E os Velaryon sempre tiveram esse espírito desbravador. A gente vê, né, hoje em dia, assim, na época da série, o Corlys navegando e tal. Então, já desde as antigas, eles gostavam dessa coisa de desbravar o mundo. E foi assim que eles foram parar em Westeros, em Deriva Marca. Não foi ninguém que sonhou, que nem os Targaryen, não. Eles foram para uma ilha ali perto de Pedra do Dragão, que se chama Deriva Marca. Deriva Marca tem esse nome bem fofo, porque é um lugar que a maré traz muita madeira flutuante ali, sabe? De naufrágios, essas coisas assim. Então, eles vão pegando as driftwood, né? Que são as madeiras que vêm ali do mar, e eles usam essas madeiras depois. Uma fofa. Então a Casa Velaryon tem a sede ali em Deriva Marca, e o Lorde que tá comandando o momento tem o nome de Senhor das Marés. Eu acho muito legal isso. Lord of the Tides. E mestre de Deriva Marca. E ele se senta no trono de madeira, não é trono de ferro, porque eles pegam todas as madeirinhas que vem ali do mar e fizeram um troninho pra esse cara sentar. E diz a lenda que esse trono foi dado pra eles pelo Rei Bacalhau. Gente, eu amo esse nome. Sim, que não é um rei propriamente dito, mas é uma divindade, né, chamada Rei Bacalhau. E sim, gente, é esse o nome, é uma divindade que existe nesse mundo de Gelo e Fogo, que é esse universo do George R. R. Martin. Tem, inclusive, estátua pra ele lá na Casa do Preto e Branco, em Bravos, que a Arya vai lá trabalhar e tal, tem vários deuses, tem estátua do tal do Rei Bacalhau, tá? E aí diz que ele fez um pacto com os Velaryon e deu esse trono pra eles, o que eu achei muito louco. E por eles estarem ali nessa ilha, eles também lidam muito com as coisas marinhas, que a gente já vê na série, e o símbolo deles é um cavalo marinho, meio empinadinho assim, eu acho tão bonitinho. Tem pessoa que fica em dúvida, né? Fala, nossa, o que é o símbolo deles? Porque não parece um cavalo marinho, Dependendo, assim. não dá pra ver direito, mas é um cavalo marinho prateado. É heráldica, né? Que os bichos não parecem muito os bichos reais, mas eu gosto porque a cor deles é esse meio verde água, assim, que eu acho bonitinho. Tá super na minha paleta. Então, Casa Velaryon, oi. Então tá, mas vamos falar aí depois que os Targaryen chegaram em Westeros também, eles ficaram lá, ai, Velaryon, Targaryen, que legal, nós estamos todo mundo aqui. Todo mundo valiriano. Tamo junto. Você é louco, tamo junto. E quando o Aegon Conquistador tava ali conquistando, os Velaryon foram de grande ajuda. E é super legal, porque os Targaryen vêm pelos céus, né, com os dragões, e os Velaryon vêm pelo mar, com os navios, que nem a gente viu um pouco nesse terceiro episódio, né, que eles vão se complementando. Pois é, porque, beleza, o Aegon tem dragões, só que, tipo, no dragão não dá pra você levar 1000 pessoas, entendeu? Então você precisa, de alguma forma, levar a galera do Aegon ali pra Westeros, e é a frota Velaryon que acaba levando os soldados do Aegon Conquistador pra costa de Westeros, ali pra Porto Real, pra onde virou Porto Real depois e tal. E isso foi se tornando uma parceria de longa data. Depois que o Aegon conquistou, se tornou rei e tudo mais, foi um Velaryon que se sentou ali com ele no conselho como mestre dos navios. E o primeiro mestre dos navios ali do Aegon Conquistador era um cara chamado Daemon, só que era o Daemon Velaryon. Pra vocês verem como esses nomes se repetem muito nessa história. Nossa, é infernal, porque assim, na história da Casa Velaryon é todo mundo Daemon e todo mundo Corlys. E esse cargo sempre foi passando de Velaryon em Velaryon, porque eles eram bons nisso mesmo. Parecia até uma coisa hereditária, a galera brincava que era hereditário, mas não, na real é só porque os Velaryon são brothers dos Targaryen. E mandam bem. Eles são muito bons na parte náutica, então faz sentido, né? Sempre ter um Velaryon ali como mestre dos navios. Um outro Velaryon importante aí dessa época, quando a Visenya, que era esposa e irmã do Aegon o Conquistador, ela criou a Guarda Real, que cuida ali do rei, o primeiro Lorde Comandante era um cara chamado Corlys
Corlys Velaryon. Mas não é esse Corlys ainda. Esse Corlys de agora tem o nome em homenagem a esse cara aqui. Mas, ó, uma outra pessoa da Casa Velaryon que a gente citou bastante nos nossos vídeos de esquenta foi a Alyssa Velaryon, que foi a esposa do rei Aenys I e também mãe do Jaehaerys I. Então, ela é mãe do Jaehaerys, da Alysanne, da Rhaena. Toda essa galera que a gente falou nos nossos vídeos, acho que metade é tudo filho ou neto da Alyssa Velaryon, entendeu? Isso é bem legal, porque como os Velaryon têm sangue valeriano, e eles estão falando isso aqui na série, né? Quando o cara fica lá falando, casa aí com a Laena Velaryon, né? Porque o Lionel Strong fica falando. E agora estão dando a ideia da Rhaenyra casar com o Laenor Velaryon. A gente já vai chegar neles. Por quê? Porque eles têm todo sangue valeriano, eles são todos de Valíria, e isso acabou virando até uma tradição ali antiga dos Targaryen. Quando não tem Targaryen, eles casam com algum Velaryon. Faz sentido, porque ao longo dos anos eles se casaram tanto entre si que as famílias já compartilham aí muito DNA, provavelmente, né? Sim. Até, inclusive, o Aegon Conquistador e a Rhaenys, a Visenya, irmãs e esposas dele, também eram filhos de Velaryon. Eles eram filhos do Lorde Aerion Targaryen com uma mulher chamada Valena Velaryon. Nosso nome difícil de falar, né? Valena Velaryon. E agora, avançando um pouco no tempo, chegando um pouquinho mais perto de onde a gente tá agora em House of the Dragon, na época do Maegor o Cruel e do Jaehaerys I, a gente teve um mestre dos navios que se chamava Daemon Velaryon. Mais um. É outro, não é esse que a gente falou agora, mas ele é pai do Corlys, esse Corlys de agora. Então agora chegamos. É esse Corlys mesmo. Acho legal a gente falar da história do Corlys, porque tinha um papo aí de uma série derivada de Game of Thrones sobre a vida do Corlys, as viagens dele, que a gente já vai falar. Essa é uma das séries que eles estavam desenvolvendo projetos e algumas já foram canceladas, mas essa do Corlys, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não tinha sido cancelada. O Corlys nasceu no ano 53 depois da conquista, quando o Jaehaerys I já era rei. E a sua primeira viagem foi feita aos 6 anos de idade. Gente, é aquele meme, o que estou fazendo aqui, só tenho 6 anos? Mas não, ele sabia, ele falou, eu tô fazendo aqui, eu tenho 6 anos. E ele já estava viajando aí nos mares. Ele foi com um tio dele, que assim, eu chutaria que se chama Daemon ou Corlys, porque é só os dois únicos nomes que tem, não, brincadeira, não sei o nome do tio, mas esse tio ele ia até Pentos, ou seja, ele ia cruzar o mar estreito ali, ia até Pentos e o Corlys pegou uma carona com ele, só que ele gostou tanto da coisa que ele começou a pegar várias caronas, começou a participar da tripulação, ele sempre era muito bom no que ele fazia e tinha um talento natural para ser um navegante. E ele mandava tão bem que aos 16 anos ele já se tornou capitão do seu próprio navio. O nome do navio é maravilhoso, é Rainha Bacalhau. Lembra do rei Bacalhau que era um deus lá? Então ele homenageou o rei Bacalhau e colocou a Rainha Bacalhau. E a primeira viagem que ele fez como capitão foi muito pertinho. A gente vai colocar o mapa pra vocês. Ele foi de Deriva Marca pra Pedra do Dragão e voltou. Ah, ok. Só um teste. Mas aí a cada viagem ele ia aumentando. Ele foi pra todas as cidades livres. Ah, então vou pra Lys, vou pra Pentos, vou pra Tyrosh, vou pra não sei o quê. E aos 23 anos, ou seja, jovenzinho ainda, ele já era um marinheiro mega admirado. Todo mundo já conhecia a reputação dele. No ano 77, depois da conquista, uma filha do Jaehaerys I, a Daella, foi mandada lá pra conhecer o Corlys, né? Pra dar aquela cortejada, assim, ver se o Corlys gosta dela, pra ver se rola um casamento aí. É, faz sentido, né? Targaryen casando com Velaryon, sempre tem. E aí a mulher chegou lá e voltou rapidinho. Ela falou assim, ele gosta mais de barco do que de mim. E ela talvez tinha razão, então não rolou esse match aí. E no fim das contas, essa Daella, filha do Jaehaerys, é a que se torna mãe da Aemma Arryn, a que é a esposa do Viserys. Você vê como todo mundo casa entre todo mundo. Ou seja, a Daella é vó da Rhaenyra hoje em dia. Sim, imagina, o Corlys poderia ter sido o vovô da Rhaenyra. É, ou não, porque aí não ia sair a Rhaenyra daí. É, ia sair outra pessoa. É, eu sei, mas vocês entenderam. Depois da Rainha do Bacalhau, o Corlys teve vários outros navios. Ele teve um chamado Donzela de Verão. Ele foi até Volantes com esse navio e depois foi até as Ilhas de Verão, que é lá embaixo também, o que é bem legal. É um lugar que não costumam ir tanto assim, a galera de Westeros. Depois, com outro navio chamado Lobo de Gelo, ele foi pra Bravos, foi pra Lorath. E tem um outro lugar que ele foi que é bem interessante, que é Durolar. Hardhome. Lembra Hardhome, que tem aquele episódio de Game of Thrones, que tem a zumbizada toda? Pois é, isso é pra lá da muralha. Então, assim, ele foi até pra lá da muralha, O cara viajou muito, mas o seu melhor navio ainda estava por vir, porque ele fez o design e ele construiu o Serpente Marinha, que o navio era tão top e as viagens dele eram tão legais que esse nome acabou virando seu próprio apelido. Então, o apelido do Corlys, que a gente vê até na série, é Serpente Marinha por causa do seu navio. É, The Sea Snake, né?
né? Inclusive, até o título que estavam usando para essa possível série sobre a vida do Corlys era The Sea Snake, né? Serpente Marinha, ou então Nine Voyages, que seria 9 viagens, referente o quê? As viagens que ele fez, que a gente vai falar agora. Ele tem 9 viagens que são as mais legais, as mais conhecidas, assim, mas no livro a gente só tem mais detalhes de 3 dessas viagens, a primeira, a segunda e a nona. A primeira ele viajou para bem pro leste, bem leste mesmo, para lá dos portões de Jade. Isso é perto ali de Karth, a região que a Daenerys ficou na segunda temporada de Game of Thrones, no segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Por ali, ele foi até lá, o que já é mais do que a maior parte da galera de Westeros costuma ir. É bem além. E daí o Corlys foi para a região de It, que é muito longe, e para a ilha de Leng. E lá ele arrecadou tanta riqueza, especiaria, jade, seda, só coisa top, fina, que a Casa Velaryon acabou virando a casa mais rica dos reinos todos. Tanto que em House of the Dragon citam que os Velaryon são os mais ricos, e teve gente que até ficou confusa. Falou, e os Lannisters? Não eram os Lannisters? Sim. Pois é, foi por causa dessa viagem que o Corlys trouxe riquezas aí pra família dele. E aí, já que ele conseguiu tanta grana, vou fazer mais viagem, né? E dessa vez ele quis ir mais longe ainda, ele quis dar mais um rolê. Ele foi mais ao leste do que o leste vai, ele foi pra Asshai, Asshai da Sombra. E lá era um lugar meio misterioso, cheio de... A Melisandre é de lá, gente. Isso. Então, assim, a Melisandre não envelhece, aquela mulher, ela tem mistérios, ela tem alguma coisa ali, porque o povo de Asshai é cheio de coisas ocultas e sobrenaturais. Sim, ali. Tem aquele rio que diz que tem a fumaça, que ninguém pode tomar água do rio porque é tóxico. Não, e aí o Corlys falou, vou pra Asshai. Resolveu ir pra lá. Eu não ia lá não, gente. Mas você acha umas coisas legais em Asshai? Por exemplo, os ovos de dragão da Daenerys, o Ilírio, quando vai dar de presente, ele diz, vieram lá de Asshai, compramos lá, não sei o quê. Então, assim, tem muita coisa muito louca que você consegue comprar lá. E você também consegue encontrar alguns segredos. Por exemplo, o Corlys jura de pé junto que lá em Asshai ele encontrou um navio que é o tal do navio da Elissa Farman. Se você viu o nosso vídeo de Esquenta House of the Dragon 6, você lembra que a Elissa Farman foi pro oeste, né? Ela foi ver o que tinha ali para oeste de Westeros. E ela foi parar lá em Asshai. E como que o navio dela foi lá? Deu a volta? Diz o Corlys que sim. E aí a gente não tem mais informações das outras viagens aí do meio dele, mas a gente tem da última, a nona, que ele resolveu ir pra Karth, que foi pro primeiro lugar que ele foi também, né? Então ele começou e terminou no mesmo lugar. E lá ele juntou um monte de riqueza, ele comprou 20 navios e tochou de riqueza, especiaria, não sei o que lá, ouros, inxalá. Elefante, mano. Ele trouxe elefante. Infelizmente, os elefantes não sobreviveram à viagem. Pra tristeza da Cersei, né? A Cersei queria elefante, né? A Cersei lá em Game of Thrones fica reclamando que não tem elefantes, né? Pois é, porque eles morrem na viagem, Cersei. Não ponham elefantes em navios, galera. Não é legal. E tudo isso cimentou a Casa Velaryon como a mais rica dos 7 reinos. E aí o Corlys falou... Já deu, chega, vou voltar pra Derivamarca, lá pra castelinho deles, vou ficar aqui de boa na minha sede. E sossegar, na língua de Westeros ali, é o quê? É casar, né? Put a ring on it. Sim. Ele foi procurar uma esposa, e é isso, né? Targaryen casa com Velaryon, então quem é a Targaryen que tá perto ali, que seria legal de casar? A Daella não rolou, né? Não quis, mas tinha uma Targaryen ótima, perfeita pra ele, match perfeito, que era a Rhaenys, uma das netas ali do Jaehaerys. E a Rhaenys, cara, que a gente vê ela na série, a rainha que nunca foi, nessa época ela ainda não tinha não sido rainha, ela não tinha sido rejeitada tanto assim ainda, mas ela tinha sempre esse espírito aventureiro, desde jovem ela já montava dragão, ela gostava, era toda impetuosa, e cara, imagina, um aventureiro com uma mulher tão impetuosa assim, os dois foram um match perfeito, cara. Deu match. A Rhaenys com a sua dragoa Meleys, desde os 13 anos ela monta Meleys, não apareceu na série ainda, mas se ela monta desde pequena, ela tem um dragão ali no fosso também. E eles deram match sem nenhum arranjo, sabe? Tipo, não foi assim, Rhaenys, vem aqui conhecer o... Não, eles foram tipo, gostei desse cara aqui, gostei dessa mina aqui, e deu tudo certo. O Corlys até fala que só Rhaenys pra tirar ele do mar, sabe? Acho que porque ele gosta tanto, né? A gente viu a Daella falando, nossa, ele gosta mais de barco do que eu. Então, a Rhaenys, ela era tão interessante que ele,
Gostou mais dela do que do barco. Com você. E eu acho muito legal que a Rhaenys até falou, eu posso viajar com você pros confins do mundo. Então, aquele casal que viaja bastante. Só que ela falou, mas a gente não vai de barco, a gente vai de dragão, que voando a gente chega mais rápido. E aí, acho que agora gamou, né? Porque pode viajar e ainda sem ter que ficar meses, né? Pra chegar no lugar. Perfeito. E aí, um dia tava rolando uma turnê real lá do Jaehaerys, que era vô da Rhaenys, e ela foi e falou, vô, quero casar com o Corlys. E o vô falou, show, o Corlys é gente boa, adoro ele. É rico. É rico, né? Quem não quer, né? E aí, eles finalmente se casaram no ano de 90, depois da conquista, e você acha que agora é modinha, né? Noiva chega de cavalo, noiva chega de carro antigo. Tem isso? Tem modinha que noiva chega no casamento, de várias formas. Você acha que ela chegou como? Chegou voando na Meleis. Chegou assim, imagina o dragão levanta poeira no casamento. Mó legal. Uma beleza. Mó legal. É realmente uma chegada de Triunfal. sucesso, assim, triunfal. Não tem como esse casamento dar errado, né? Tanto que a gente vê na série os dois fofocando lá depois de mais velhos. Fofocar edifica o relacionamento, né? Sim. Mas uma coisa que eles mudaram na série é que a idade deles é mais próxima. Nos livros, ela casa com ele com 16 e ele tá com 37. Na série, eles dão aquela, né, ajeitadinha pra não ficar tão esquisito. E faz sentido, né, pra ficar mais de boas. Até porque o Corlys, ele participa muito da história de Westeros, então realmente não teria como ele ser super novo nessa época aí da Dança dos Dragões, né? E esse match de milhões, óbvio que tinha que ter herdeiros, né? E eles tiveram 2 filhos, a Laena e o Laenor. Nos livros, a Laena é mais velha 2 anos que o Laenor. Mas na série tá meio estranho, porque eles eram meio criancinha, e agora nesse episódio a gente já viu o Laenor grande. Um homenzarrão. Porque no começo da série, a Rhaenyra já era a mesma atriz, com 15 anos, e ele era um nenezinho, né? Um molequinho. Devia, sei lá, ter 12, por aí. Não sei. E aí agora ele já tá mais adulto, assim, um homem feito, lutando ali na guerra. Inclusive, eu amei que ele é zica, ele é faca na bota, ele já chega xingando o tio, eu adorei ele. Tadinho do tio. Ele chegou, botou ali e falou, é isso mesmo, não sei o que lá, eu amei. Sim. Inclusive, o Laenor monta dragão, a gente viu nesse episódio, algumas pessoas ficaram meio confusas, né, como assim e tal, mas não é o sobrenome que te faz montar dragão, e sim o sangue. E o Laenor tem uma mãe Targaryen, e os Velaryon têm muito sangue Targaryen, pelo menos nos livros. Na série a gente não sabe se teve outros casamentos anteriores, né, mas pelo menos na série ele é meio Targaryen já, então faz sentido ele montar dragão. Sim, e o dragão dele chama Sea Smoke, ou Fumaresia, na tradução. Fumaresia. E a irmã dele vai ter dragão, a gente não vai contar ainda, mas a Laena também é montadora de dragões. E, Carol, aceita uma fofoca? Aceito, por favor. Temos aí uma representação LGBTQIA+, nessa série, que é o Laenor. Olha só. Porque nos livros não se fala que ele tem muito interesse em mulheres. Sempre ele tá cheio de amigos, passeando com amigos. Prefere a companhia dos homens. Então, não fica claro, nos livros nunca fica claro quando uma pessoa é LGBT, né? Porque não se fala. Em Westeros eles deixam Omitem por baixo isso. dos panos, assim. Mas é meio que um código pra dizer assim, é LGBT, é bi. Eles sempre colocam de alguma forma pra indicar, essa pessoa aqui não se encaixa no padrão que a gente espera de uma família tradicional de Westeros, basicamente. Sim. Assim. Então fica essa fofoca pra vocês que o Laenor provavelmente é GLS. Sim. Povo animado. E aí, inclusive, no episódio, aparece um cara que eu acho que é o boy dele. Quem? Sim, que é o Joffrey. Joffrey Lonmouth, que nos livros é o boy do Laenor. E na legenda eles colocaram como Joffrey Velaryon, mas eu acho que foi erro mesmo, porque ele é o Joffrey Lonmouth. Joffrey Velaryon é outro personagem. E ele é o que vai e fala pro Daemon não bater no cara, sabe? Que ele tá batendo no mensageiro. Que ele ajuda a catar ali. Eu acho que ele já é o boy do Laenor. Veremos nos próximos episódios. E a gente tem a irmã dele, a Laena Velaryon, que a gente já viu um pouquinho ali criança. Tentaram casar ela ali com o Viserys e já mostra ali o interesse dela por dragões, porque nos livros isso é real também, como eu disse, ela vai ter um dragão dela, que nos livros ela, nessa época aqui dessa guerra, ela já teria um dragão também, pela idade, assim, né? Mas aí não mostraram ainda, devem mostrar aí mais pra frente, a gente não vai falar mais sobre isso, porque senão é um pouco de spoiler. Em breve vocês saberão mais sobre Laena Velaryon. Mas é muito descrito que ela e o Laenor são lindos, assim, sabe? Eles são muito gatos, belíssimos, e que eles têm esse espírito Velaryon, aventureiro, e da Rhaenys também, né? De ser aventureiro, de gostar de coisas diferentes. A família mais legal. Eles são tudo, né? A família mais legal de todas. E tem outro personagem Velaryon que teve destaque nesse terceiro
terceiro episódio, que é o Vaemond Velaryon. Ele é descrito como o irmão mais novo do Corlys, só que nos livros ele não é irmão, ele é sobrinho do Corlys, tá? Tá na mesma, no fim das contas, a série é um cânone diferente, a gente sabe disso, mas é só pra apontar aqui pra vocês que, se vocês forem ver em alguma wiki, alguma coisa que é diferente, é por causa disso. E é interessante que nesse episódio ele já deu uma implicadinha com o Daemon, né? Que no outro episódio o Corlys tinha ido lá, chamou o Daemon pra perto, e aqui nesse o Vaemond, se nem o rei tá apoiando o irmão dele, é nós que tem que apoiar esse cara, né? Então ele já dá um chega pra lá ali no Daemon. E eu acho muito bom que o Laenor dá uma tirada nele, fala, Nossa, e você, quem que ajudou além de ser o mestre das reclamações? Sim, tu só reclama, ajuda aí, pô. Eu amei essa cena toda, essa briguinha familiar ali, né? E o Vaemond deve ajudar aí na Dança dos Dragões mais pra frente também, que, enfim, não vamos entrar em detalhes. E aí, esse vídeo todo a gente tava dando a volta num comentário que provavelmente alguém já escreveu aí, falando, mas se eles são tão valerianos assim, por que que eles são negros? E aí fica a minha observação de que os valerianos também têm olhos violeta, e nas séries eles não costumam ter, em Game of Thrones eles não têm, em House of the Dragon eles também não têm. Eles simplesmente colocaram mais diversidade no elenco. Então, assim, eles têm os cabelos claros, que foram a característica que se manteve dos valerianos. E eu acho que ficou muito legal o casting do Steve Toussaint. Eu acho que foi incrível. Todos eles agora, né? O Laenor mais velho, o Vaemond, a gente vendo mais a família deles, a Laena assim. criancinha. A peruquinha dela. Sim, exato. Então eu acho que dá super pra eles manterem no cânone da série como eles são uma casa valeriana, porque eles mantém esses cabelos, que é a característica da série, e continua da mesma forma. Eu acho que encaixa tranquilo, não precisa dizer que, quebrou o cânone nem nada, porque eu acho que super encaixou, sabe? E vamos combinar, gente? Essa é a melhor família de House of the Dragon. Olha, daqui a pouco vão xingar a gente, falar, vocês estão favorecendo uma família. Não, mas é porque eles estão muito legais, e essa coisa de serem aventureiros, eu amei o Laenor nesse episódio, falei mais lá na nossa live. E é isso, coloquem nos comentários quem é o seu favorito, Velaryon? Sim. Que dragões vocês querem ver da família? Ai, sim, eu gosto muito do Corlys. E a Rhaenys, eu sei que ela é Velaryon honorária, né, por casamento, mas também sou fã, Sim. Quero ver a Laena crescida, tô doida pra ver ela crescida. E se vocês quiserem saber mais sobre a família Hightower, o Otto, a Alicent, a gente fez um vídeo lá no canal da Miriam e tem comentários sobre o episódio inteiro na nossa live, que fica sempre salva. Então é isso, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.